Vamos lá, você programador iniciante, precisa começar um projeto novo na área de tecnologia utilizando a linguagem Python? Precisa ter experiência no desenvolvimento de projetos? Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo completo para você desenvolver toda uma aplicação em Python, do início ao fim, utilizando todas as estruturas importantes da linguagem. Olá, você está no canal Programando com Marcelo Fabiano. Eu sou Marcelo Fabiano e vou te ensinar a desenvolver um projeto completo para você conseguir a experiência que precisa para demonstrar no seu trabalho ou desenvolver seu próprio projeto. Uma recomendação: faça todas as partes do projeto. E que projeto é esse, meu Speed Dev? Você vai começar a fazer, a partir de agora, uma supercalculadora em Python, totalmente desenvolvida, com um código bem simples. Para isso, você vai precisar instalar no seu computador a máquina virtual do Python. É preciso que você vá até o site python.org e instale a distribuição que estiver lá para o seu sistema operacional, seja Ubuntu, Mac ou Windows. Depois que você tiver instalado, vá até a busca de programas e procure pelo idle. E você vai ter a ferramenta que é um shell script bem interessante que vem junto com a instalação do Python para você trabalhar. Que é essa ferramenta que nós vamos utilizar. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo com a instalação do passo a passo, do zero, para você não se perder. Então vamos lá, galera. Nós vamos começar o nosso desenvolvimento agora. Você pode fazer isso de várias formas. Eu gosto de fazer assim. Eu uso um script, pode fazer o uso do Notepad, ou você pode fazer o uso de qualquer programa do estilo bloco de notas, tá, que você queira, vai facilitar, tá? Então, nós vamos fazer aqui, eu vou usar o Notepad++, que eu acho mais interessante, tem algumas funcionalidades, então a gente vai usar isso aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer, vamos usar esse Notepad por enquanto. Nós vamos fazer o seguinte, nossa calculadora, deixa eu mostrar aqui a calculadora funcionando para você ver como é que nós vamos trabalhar, tá? Eu já tenho um arquivo que eu vou te mostrar como é que funciona, como é que faz, tá? Mas eu vou te mostrar aqui mais direcionado, então o código que eu vou te ensinar a escrever agora, tá? Se a gente rodar esse código, você vai ver que ele vai funcionar assim. Ó. Você vai dar as opções, tem algumas opções aqui interessantes. Então você dá lá o mais, por exemplo, que é a operação escolhida de soma. Primeiro operando, segundo operando, ele vai te dar a resposta. Temos umas funções de salvar. Por exemplo, se você quiser salvar isso no arquivo, ele salvou num arquivo realmente TXT. E se você quiser ler, vai te dar o conjunto de operações que já foram armazenadas lá no arquivo TXT. Nós vamos fazer isso funcionar. Eu vou mostrar para você como essa coisa funciona. Ele está funcionando de maneira recursiva. Tem todas as estruturas que nós trabalhamos aqui, for, while, tá? Os arquivos, eu vou te ensinar como fazer isso tudo aqui. Lembre-se, a gente está trabalhando no back-end, tá? Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, eu vou botar aqui um comentário, você se lembra que comentário pode ser feito por 3 aspas duplas, 3 aspas simples ou tralha, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó, projeto Speed Calculadora, tá? Esse é o primeiro comentário do nosso projeto. Para o nosso projeto funcionar, para você ver aquele menu que vai sempre mostrando lá, a gente vai ter uma função que ela vai sempre rodar, ela vai ficar rodando ininterruptamente, tá? Que eu chamei de def calculadora. Abre e fecha parênteses, tá? E tem 2 pontos nosso lá, ok? Então, isso já indica pra gente que a gente tem um método, que eu ainda não disse se é com ou sem retorno, ok? Mas ele tem um método lá pra gente e a gente dá o tab para indicar que a gente está começando o nosso bloco de comandos, ok? Como você percebeu, existe uma faixa lá inicial que diz assim, speed calculador. Como é que a gente faz aquilo? A gente faz um print, isso é comum, na programação antiga o pessoal fazia isso, tá? Você bota speed calculador. Nós vamos agora salvar e agora eu vou te mostrar como é que a gente vai fazer para executar esse código. A gente está fora do idle, a gente está num arquivo TXT praticamente, tá? Como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, salvar esse arquivo aqui que eu acabei de fazer, eu vou chamar como novo, botar minúsculo, novo projeto speed calculadora, tá? E vou chamar ele de .y, tá? .py, que é exatamente a extensão que ele sabe que é um arquivo do tipo Python, tá? Vou salvar lá, beleza, ele está salvo. Como é que eu faço para rodar isso aqui de maneira que o Python possa executar, possa entender? Você vai fazer assim, você vai pegar o idle, tá? Vai pegar o idle, você vai vir aqui, ó, file, open, tá? Aí você procura onde é que o seu arquivo está. No meu caso aqui, ele está dentro de curso Python, projeto calculadora, tá? Chamei de novo projeto.py. Vai abrir uma nova janela para você, tá vendo? Aí como é que a gente faz para saber como é que se está funcionando o código? A gente vem aqui, run modo, ok? Você deve estar estranhando que ele não executou nada, ok? Por que ele não executou nada? Porque eu não dei nenhum comando para ele, eu só criei um método sem fazer nada. Agora, para saber se ele está funcionando, eu posso voltar aqui
e chamar a função propriamente dita, o calculador. Posso chamar novamente o módulo, ele já setou lá, tá vendo? Ele já colocou, já printou lá o speed calculadora, ok? Então nós vamos trabalhar assim, nós vamos escrever o código num arquivo TXT, que no caso a gente não vai ser TXT, vai ser um .py, e a gente vai executando por dentro do IDLE para uma espécie de compilação, né? Vou fazer uma espécie de compilação para a gente poder executar o código de maneira mais inteligente. Que a aplicação me deu um leque de opções, tá? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma variável do tipo operação, pegar um método input. O input pega uma entrada, né? Uma entrada qualquer, né? Nesse caso vai ser uma entrada do teclado. Então eu vou dizer assim, ó, eu vou botar um input aqui, vou colocar uma inscrição aqui chamada principais operações. Então a gente tem um add, a gente tem um caractere de formatação, você lembra? /n, abre e fecha parênteses. Bom, a gente vai fazer as operações mais básicas, tá? Vou fazer as operações mais básicas. O próximo seria a divisão, vai ter um salvar, que vai salvar o arquivo, vai salvar no arquivo. E a gente vai ter um sair, vou chamar de SA. Vamos lá, vamos testar para ver se nossa aplicação está funcionando. A gente salva aqui. Vamos abrir o IDLE, ok? Vamos abrir o IDLE. Então ele já está mostrando lá, ó, toda a estrutura, tá? Daquelas opções que a gente tem. Então, Bom, e com isso você terminou a primeira parte do projeto. como é que a gente faz isso? Que a gente tem várias opções, tá? E a gente tem que tomar uma decisão. Ou seja, se a gente precisa tomar uma decisão, o que a gente vai usar? Vai usar uma estrutura de condição. Então a gente vai usar uma estrutura de condição. Então, a gente vai usar basicamente a estrutura de condição if, né? Se o comando vai ser assim ou assado, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é usar um comando, um bloco de comandos, tá? Se a operação ela for igual, por exemplo, a operação de soma de pontos, ela vai fazer alguma coisa. Eu vou colocar uma mensagem aqui, só para a gente não deixar o código em erro, tá? E facilitar o nosso entendimento. Então, agora nós fizemos a introdução da operação. Então agora ele sabe que se ele entrar, eu rodei aqui a aplicação do lado para você ter uma noção, tá? Então se a gente, por exemplo, der a operação de soma, ele vai imprimir a palavra adição. Vamos ver se está funcionando? Adição, beleza. Ele está funcionando redondinho, tá? Então a gente criou um método com duas opções, uma estrutura de condição, tem os inputs, você vai ter a entrada que você precisa da operação, ele vai analisar e vai executar a operação propriamente dita. Só que a gente tem muito mais do que duas operações. Nesse caso aqui, o que não for mais, ele vai jogar na subtração. Vamos lá, meu speed dev. Então, beleza. Nós temos aí, a gente executou duas operações. Só que aqui a gente só iniciou a estrutura do else e if, else. Lembra como é que a gente resolve esse problema quando tem mais condições? A gente introduz, que é o comando elif. Aí você pode ter quantos elifs você precisar, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Pega aqui, entre o comando e o outro, a gente vai colocar estruturas de elif, tá? Elif você dá o comando que você quer, a operação. Eu vou dar um espaço aqui, só para ficar mais legal, tá? Se for igual, por exemplo, vamos colocar a operação de subtração aqui, para a gente manter a ordem que a gente mostrou lá, 2 pontos, e eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma operação aqui, um print na tela de subtração. Como eu tenho outro elif, então vou ser elif, vou lá uma linha, operação, e aí você vê, qual é a próxima? É multi, você vai botar uma operação de multiplicação, 2 pontos, que é o início do bloco de comandos, e vou colocar outra impressão na tela, chamada de multiplicação. Aí você tem uma outra operação, que é a nossa operação de divisão. Tá? Então vou ter a operação igual ao sinal de divisão. Eu estou usando o sinal, mas você poderia usar qualquer outra letra. Poderia usar na adição, poderia colocar um A, na subtração poderia colocar um sub, tá? Um S, ou qualquer outra coisa, tá? Um M seria uma multiplicação, D divisão. Você escolhe. Eu estou fazendo assim para facilitar o nosso entendimento, que eu acho que fica mais fácil, mas você pode escolher a forma que você quiser. E a gente vai ter mais 3 estruturas de comando, tá? Mais 3 comandos, tá? Que vai ser o nosso elif. E a gente vai ter uma outra, que é a operação, que vai ser uma operação de leitura, tá? A gente vai ser o L, vai ter o print. Agora nós temos toda a nossa estrutura de decodificação da operação já pronta, tá? A gente vai fazer um teste para ver se tem alguma coisa que passou despercebida, mas ele vai fazer o if. O if é a primeira operação de adição. Depois ele vai testar todas as outras. Se não for nenhuma dessas, ele vai fazer a operação de... Não é subtração, é de sair. Se você colocar qualquer uma outra operação, qualquer uma outra que não seja nenhuma das opções anteriores, ele vai sair. Ok? Então vamos testar o nosso código para ver se está rodando. Então esse é o nosso projeto, tá?
A gente vai chegar aqui e vamos rodar para ver se está funcionando. Ok, está funcionando. Vamos testar agora. Vamos ver se a divisão está funcionando. Você deve estar estranhando que ele só fez uma execução e parou. Exatamente, saiu do projeto. É porque a gente não está dentro de um laço de repetição completo, tá? Então como é que a gente vai fazer? Uma variável, lembra de variáveis globais? Vou chamar de uma variável. Aqui vai ser a seção de variáveis globais. E aqui vai ter um resumo. Se a execução estiver ok, ele vai continuar executando. Então como é que eu vou fazer isso funcionar? Aqui vai ser o nosso início do projeto, tá? E o que a gente vai fazer? Vou fazer aqui um laço de repetição que ele vai executar enquanto a condição não for satisfeita, tá? Então, a gente chamou de execução, eu chamei de quê? De início? Ok, de NOC, que seria não ok, ok? Vou chamar dessa execução como retorno da função, que ela vai ter um retorno, não está retornando ainda, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, como a gente está no comando, num laço de repetição, você está no comando while, né, seria no for também, eu posso usar aquelas três palavrinhas, lembra? Break, continue e pass, tá? Pass também a gente pode usar mais para funções, né? Mas continue e break a gente pode utilizar aqui. Então eu vou fazer o seguinte, se execução é igual a fim, aliás, NOC, né, que é um não ok, ou seja, não quero que execute, o que ele vai fazer? Vai dar um e, então o que ele vai fazer? Ele vai testar a condição. A condição é não ok, quer dizer, para encerrar? Não, não é. Então ele vai continuar chamando a execução e vai passar os retornos para ele. Beleza, é só isso. Enquanto não for isso, ele vai testar e vai ficar executando indefinidamente. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver. Pronto, agora nós vamos executar rapidinho para ver se está tudo certo. Executou. Então, com essa modificação aqui simples, tá? De introdução de um while, a expectativa é que ele fique rodando enquanto você não mandar ele sair. Se mandar ele sair, ele vai retornar, ele vai encerrar o projeto de uma vez, tá? Então vamos lá, vamos supor que eu queira a adição. Beleza, ele fez o que tinha que fazer, imprimiu a mensagem e voltou pro laço. Ele vai ficar repetindo até você mandar ele parar. Ele para a execução do programa, tá? Vamos testar de novo? Vamos ver se o multi funciona, por exemplo? Multiplicação. Beleza, então a estrutura básica do nosso projeto já está ali. E com isso você terminou a segunda parte do projeto. Nós vamos pular para a terceira, a parte de definições e ajustes. Nós vamos desenvolver os métodos propriamente ditos, tá? O que a gente precisa fazer agora é definir os métodos que nós vamos chamar para cada uma das opções da calculadora. O que a gente fez até agora? A gente criou a estrutura básica, pegar uma entrada do usuário, tá? Uma entrada externa, decodificar essa entrada externa para definir qual é a operação e mandar uma mensagem para a tela. Foi isso que a gente fez. Então, a estrutura da calculadora, agora nós precisamos definir operação por operação para a gente poder matar esse problema. Nós vamos começar a segunda parte definindo os métodos propriamente ditos de operação, tá? Nós vamos fazer os métodos nas funções de soma, subtração e por aí vai. Primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou definir aqui a seção de funções, tá? Vai ser essa parte aqui, tá? Ou que você faça esses comentários, como eu disse, né? Um programa bem comentado facilita a sua leitura depois. Você vai pegar isso meses depois e não lembra mais o que você fez, né? Um projeto pequeno fica até legal, mas um projeto grande, que você não tem a perspectiva do projeto todo, pode complicar. Então vamos lá. Nós vamos fazer primeiro a definição da soma, tá? Vamos pegar aqui também de somar, né? Aliás, dois operandos, né? E o OP2, tá? E o que ele faz? Abre parênteses, fecha dois pontos. Ok, ok, ok. Como é que a gente faz essa operação básica? Nós vamos fazer assim, simples, né? Vai ter um return, vai ser uma operação com retorno, que eu preciso mostrar lá. Então vai ser uma operação com retorno. Então nós vamos fazer o seguinte, é simples, OP1 mais OP2. O que acontece? A única coisa que a gente vai ter que fazer aqui é, como é uma entrada, a gente teria aqui o nosso somar, tá? A gente teria aqui o nosso return com o OP1 e o OP2, ok? Só que tem um detalhe. Onde é que está o OP1 e o OP2? Não temos. Não temos o OP1 e o OP2. A única coisa que a gente tem da entrada do usuário é a operação. Tá? A operação diz o que ele vai fazer. Então, logicamente, o passo seguinte seria, antes de fazer a operação propriamente dita de soma e subtração, é pegar os operadores que o usuário quer calcular. Para isso, como a gente vai ter que fazer isso em cada uma das operações, basicamente, o que eu vou fazer? Vou criar um outro método, tá? Ele vai ficar aqui em cima da... Então, eu vou criar um outro método chamado entradas. Esse método não vai receber nada, mas ele vai devolver. Então, basicamente, o que a gente vai ter que fazer? Operando como é a entrada do usuário, input. Vou colocar aqui, ó, primeiro, vou chamar o operando 2. Input também, tá? N. Segundo operando. Então ele vai fazer isso. E como é que eu vou... Aí você pergunta, mas como é que eu vou passar dois operandos de uma maneira só? Aí você vai me perguntar, mas Marcelo, como é que eu vou passar dois operandos? Eu tenho um método só, vai retornar um operando só, uma informação só. Mais ou menos, né? Aqui no de métodos, né?
funções, que existe uma opção de você, no Python de você retornar quantas informações você quiser. Então, o que a gente tinha na verdade? A gente tem uma estrutura de dados, né, avançada, um tipo de dados avançado que é tupla, né, em que você pode passar vários de uma vez do retorno e ele entende que ele está passando uma estrutura de dados. Ele retorna também. Então, para a gente conseguir fazer isso, é que a gente faz isso. A gente faz da mesma forma. A gente retorna, faz um return do operando 1 e do operando. Isso é o que eu vou ter de só isso. Se eu fizer isso, o que acontece? O input vai pegar a entrada do usuário, as duas entradas, e ele vai retornar a estrutura tupla para o fluxo principal que eu estou chamando, que é lá na entrada. Tá? Aí eu vou ter aqui, ó. Como é que eu faço o retorno aqui? OP1. Aí eu tenho que, nesse caso aqui, a ordem importa, tá? Se você fizer o invertido, vai dar algum problema. Então você tem que fazer a ordem exatamente. Então o OP1 e o OP2 igual a entradas. Ele sabe com isso, com uma pequena linha, que tem uma entrada pro operando 1 e tem uma entrada pro operando 2. Pronto. E aí eu consigo passar para a operação para somar e fazer os cálculos que eu preciso. Tá? Vamos fazer aqui rapidinho? Vamos fazer o seguinte, não vamos retornar nada por enquanto não. Vamos só apresentar para você ver se está funcionando. Tá? Então nós estamos aqui com o nosso código já aberto no Python. Lembra que a gente está trabalhando no modo script. E nós vamos executar esse código para ver. Tá? Opa, deu um erro ali. Por que deu um erro aqui? Porque a gente está usando dois tipos de comentário, né? Aspas duplos simples não pode usar ao mesmo tempo, você tem que usar um ou outro, tá? Então já resolvi esse problema. Tá lá, vamos executar para ver se não tem mais nada. Não tem mais nenhum problema, ok? Então ele está executando direitinho aqui, bonitinho, sem problema nenhum. Tá? Aí, vamos ver se ele está executando de fato a operação de soma. Você lembra que a gente tem que dar a primeira operação. Ele já executou a função entradas, tá? Que pegar o primeiro operando, vou dizer que seja 20. O segundo operando, 40. Então ele fez. Opa, tem um erro aqui, ó. Por que ele fez 2040 e não deu retorno de 60? Então me explica, por que soma de 20 mais 40 não deu 60 e deu 2040? Se a soma está certa, está errada? Está errada, né? Mas por que foi exatamente isso? Bom, é simples. Bom, é porque a entrada do input é interpretada como uma string. E se você se lembrar que quando a gente falou de strings, somar strings não faz sentido, né? A gente não tem uma soma, apesar de ele usar o sinal de mais, a gente não tem uma operação aritmética de soma, a gente tem uma operação de concatenação de strings, que é uma justaposição de strings. Você bota uma string e depois a outra. Só. Então não há operação aritmética. Para resolver esse problema, o que você tem que fazer? Formatar a entrada. Tá? Então a gente vai ter que criar um outro método que vai pegar cada um desses operandos e formatar para poder executar a operação. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos botar aqui um método antes da definição de entrada, def, que define a operação. Tá? Eu vou botar aqui conversão int, para conversão inteiro. Tá? Que ele vai receber um número, 2 pontos. Existe uma operação que é... Bom, fiz uma pausa aqui rapidamente para te fazer um pedido. Para que você se inscreva no canal, ative as notificações, né? E faça alguns comentários. Terei o maior prazer em responder todas as suas dúvidas, e questionamentos sobre o nosso curso ou sobre outro qualquer conteúdo que nós vamos publicar toda semana aqui no Programando com Marcelo Fabiano. Dê essa força para o canal, isso é muito importante para a gente conseguir fazer novos conteúdos e atender você da melhor maneira possível. Valeu, galera. O próprio int, né? Você lembra que eu falei daqueles... quando eu falei de inteiro, eu falei de tipos de dados comuns, não os tipos de dados normais, ordinários, né? Comuns, né? Não tem nenhum tom pejorativo, pelo amor de Deus. Apenas a questão é que ela é realmente uma operação comum. Você tem os construtores. Tá? Cada um daqueles construtores nós vamos utilizar agora. Então, qual que eu vou precisar agora? Eu posso, obviamente, uma função com retorno, né? Existe a operação de int, inteiro, tá? Então, vou pegar esse int e vou converter. Pronto, é isso aí que eu tenho que fazer. Então, toda vez que ele receber um número, ele vai converter para inteiro e vai retornar, tá? O que eu preciso fazer aqui? Na operação que eu estiver executando, eu chamo o conversão. Isso, teoricamente, vai resolver o nosso problema. Será que é mesmo? Vamos ver. Vamos ver se vai resolver o nosso problema de fato. Vamos fazer de novo? Vamos fazer a operação de multiplicar novamente? Então a gente vai botar a operação de soma novamente. O primeiro é 20 e o segundo é 40. Será que vai dar 60 agora? Ah, moleque, olha lá. 60. Por quê? Porque convertemos a entrada e a operação sinal de mais deixou de ser uma operação de concatenação para virar uma operação aritmética de soma. Ok, SpeedDev? Então beleza. Com isso a gente matou, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer as outras operações, tá? Vamos fazer todas as outras, vamos formatar a entrada, fazer tudo que tem que fazer. Então, eu vou copiar isso aqui rapidinho, que é praticamente a mesma operação, né? Eu vou chamar aqui de subtrair. Essa aqui eu vou chamar de multiplicar. Para manter os verbos no infinitivo,
eu vou chamar de dividir, tá? Beleza. E a gente vai trocar as operações. Bom, supondo que o segundo número vai ser maior do que o primeiro numa operação desse tipo, tá? Então vou fazer o primeiro menos o segundo, aliás, o segundo menos o primeiro. Multiplicação não precisa, né? Não precisa necessariamente, é só trocar o sinal. A operação de divisão eu vou usar o mesmo critério da segunda, imaginando que o segundo seja maior do que o primeiro e a gente troca o sinal. A gente tem as operações aqui, de converter um inteiro. E se eu entrar com o valor em ponto flutuante, como é que eu... Bom, aí se você quiser trabalhar com pontos flutuantes, qualquer coisa, a gente converte para real, converte para float, né? Eu vou, para deixar o código simples, eu vou converter apenas para inteiro. Se bem que a divisão, você sabe que a divisão vai dar em ponto flutuante. Mas eu vou trabalhar aqui com os inteiros para facilitar o nosso entendimento. Claro que você pode depois especializar, tornar essa calculadora a melhor calculadora do planeta. Tá? Para efeitos de execução vai ser isso aqui. Aí em cada uma das operações a gente vai chamar. A gente vai fazer exatamente isso aqui. Ó, tá? Só que aqui como é subtração, a gente vai passar o segundo, poder manter a ordem aqui. A multiplicação é a mesma coisa, tá? Aqui a gente vai trocar para subtrair, a gente vai trocar para multiplicar. Então essa parte, vamos ver se está funcionando? Então nós vamos executar. Vamos executar o mais de novo? Então vamos lá. Lembra que era o 20 e o 40, ok? 60. Vamos fazer uma operação de multiplicação? Então 3 vezes 6. Tá? 2 vezes 3, 6. Beleza? Vamos fazer uma operação de divisão, 10. Vamos fazer uma operação de divisão, que vai ser a primeira operação. A gente dá os parâmetros. Primeiro 2 e 6. Vai dar 0,2. Ok? Tá? Então está funcionando perfeitamente. Vamos agora fazer os outros métodos que nós temos. Então nessa operação... Beleza, isso encerra os métodos para cálculo da nossa... para as operações aritméticas da nossa calculadora. Ok? Com isso, você terminou a terceira parte do projeto. Vamos para a última, para fechar o... Lembra que a gente tem mais 3 operações, que é de salvar, ler, sair do projeto propriamente dito, tá? Vou começar pelo último, sair do projeto, tá? Para sair do projeto, a gente vai fazer simplesmente um return no OK. Isso aqui encerra o projeto. Toda vez que eu colocar qualquer outra coisa que não seja as opções elencadas, ele vai sair do projeto. Você até pode especializar um pouco mais, perguntar para o usuário se é isso mesmo que ele quer, mas a gente vai manter aqui mais simples possível, tá? Então, toda vez que ele identificar que não tem nenhuma das opções assinaladas, ele vai sair do projeto. Depois a gente vai testar. A segunda que a gente vai fazer vai ser uma operação salvar no arquivo. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou definir aqui um método salvar. Esse método salvar, ele vai salvar todas as operações que eu for fazendo num arquivo TXT. E eu posso ver depois o que eu... Isso é comum nas calculadoras de hoje. Vão armazenando as operações, depois você pode ver o que você fez. Eu vou fazer a mesma funcionalidade, só que eu vou fazer num arquivo TXT guardado lá no C2 pontos do nosso computador, tá? Você pode escolher o caminho que você quiser, tá? Eu só vou colocar esse para efeitos de facilitar o nosso trabalho. Deixa eu só... nós vamos começar fazendo isso. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente vai definir, a primeira coisa, é definir o caminho do arquivo. Aqui funciona assim, tá? Eu vou colocar numa pasta chamada teste, é um arquivo teste dentro de uma pasta teste, para não ter dúvidas onde está. Então, sempre é barra invertida, ok? Que ele identifica. Então, teste... /teste.txt. Tá bem simplesão. A gente teve uma aula de manipulação de arquivos. Lembra como é que a gente faz para abrir um arquivo? A gente pode abrir um arquivo para leitura, para escrita ou para adições, né? Também conhecido como apendar. Tá? A gente vai abrir para apendar, para adições, porque a gente quer manter o histórico das outras operações lá. Então, se eu usasse o escrita, ele ia apagar todo o arquivo. Não é o que eu quero que ele mantenha as informações lá. Então eu vou usar um ponteiro, tem que ser assim, tá? A gente viu isso. Existe uma função chamada open, tá? Que a gente passa o caminho, que você já definiu previamente, e o modo de operação, que é o modo de apendar. Tá? Pronto, já abrimos o arquivo para adições. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma escrita. Como eu vou escrever várias linhas, por que eu vou escrever várias linhas? Você vai entender por que eu vou dizer que eu vou escrever várias linhas. Tá? Eu vou usar uma estrutura de dados aqui para armazenar todas as operações que forem sendo executadas. Então, cada uma das operações que for executada, ele vai jogar numa memória intermediária, vamos dizer assim, né? Uma espécie de memória cache que depois eu vou descarregar no arquivo.
se assim eu desejar, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever várias linhas, eu vou usar, lembra aquele? Write lines, e eu vou usar vou chamar de tcontas, né? Para não ficar muito confuso. Tcontas, pronto. E aí, como você sabe, toda vez que a gente usa o arquivo, é bom que a gente possa fechar para não dar problema. Bom, mas aí você vai me perguntar, o que é o tcontas, tá? O tcontas é uma tupla lá naquela parte da variável global que a gente não fez ainda, que a gente vai, agora nós vamos executar. Vamos botar o tcontas aqui. Lembra como é que a gente inicializa? Então, abre e fecha colchetes. A gente tem uma lista. Essa lista que vai guardar todas as nossas operações, tá? E é exatamente o que eu passo aqui para escrever todas as linhas no arquivo. É isso aí. Agora, ela não está executando ainda porque nós não fizemos nada ainda. Nós vamos fazer isso aqui ainda. Vamos também aproveitar e escrever. Daqui a pouco você vai ver como é que isso vai funcionar. Você vai ver isso na prática, tá? Para eu poder... Já que eu estou manipulando com arquivos, tá? Então eu vou fazer também a opção de leitura. Vamos fazer a operação de leitura. Se eu já fiz a operação de salvar, eu vou fazer a operação de ler, tá? Que também não recebe nenhum parâmetro. E a gente vai fazer o seguinte, como é que a gente faz? Eu vou fazer aqui um diferenciador, só para facilitar, que eu comecei um processo de leitura, tá? Vou colocar aqui, ó, um print para você saber que a gente está fazendo operação de leitura, para te dizer que são as operações registradas, tá? Tem que sempre manter a questão da indentação, senão complica. Aí o que acontece? Como eu estou lendo do arquivo, eu preciso do mesmo caminho, tá? Vou botar aqui o mesmo caminho, vou colocar aqui, vai mudar um pouquinho essa operação aqui, não vai ser mais uma operação de apendar, mas sim de leitura. Você lembra que a operação de leitura é read, né? Que é com R, e a gente vai fazer do arc read. Ele vai trazer todo o conteúdo e vai jogar na tela, tá? A gente seria bom depois dessa operação a gente fechar o arquivo e depois seria bom a gente também colocasse aqui uma saída dizendo que acabou. Temos duas operações de leitura, a operação de salvar, a operação de leitura e a questão de término. Isso encerra parte dos métodos que a gente tem. Agora é o seguinte, como é que eu vou capturar todas essas operações que estão sendo executadas? Obviamente são dentro dos métodos, né, aritméticos. Então vou pegar em cada um dos métodos aritméticos, eu vou colocar uma captação lá, tá? Que captação é essa? Toda vez que eu fizer a operação, ele vai salvar lá na lista, tá? Para que depois eu use a operação de salvar e ele possa guardar no arquivo. Então a gente já tem como é que salva. Agora a gente vai fazer a entrada, tá? Como é que eu faço a entrada? Eu posso fazer assim, ó. Eu acho bem interessante fazer assim. A gente faz aqui, vamos fazer um outro método interessante, que eu vou chamar de def prepara op, tá? Prepara a operação. Ele vai receber o número 1, o número 2, que é o operando, tá? Vai receber a operação e vai receber a conta. Então ele vai receber a conta propriamente. Ele vai fazer o seguinte, o que essa função vai fazer propriamente dita? Ela vai receber todos os dados da operação que você está fazendo e vai jogar lá na lista da variável global. Mas você se lembra que dentro de um método local, eu preciso usar uma palavrinha para acessar aquela estrutura externa. Tá? Toda vez que eu uso preciso alterar alguma coisa, né? Algum elemento externo, por exemplo, que seja global, por exemplo, preciso acessar alguma coisa externa a um método local, né? Todo fora do meu espaço local. Precisa acessar alguma coisa global, eu preciso usar aquela expressãozinha. A gente faz o seguinte, vou formatar a string, tá? Vou formatar essa string. Qual é a ideia? É pegar a operação. Se eu fiz 10 mais 2 igual a 12, eu quero que tudo isso seja registrado lá na lista para depois ser passado para o arquivo. Mais ou menos isso. Se eu fizer 10 vezes 10 igual a 100, eu vou querer que toda essa expressão ela seja passada lá. Então o que eu vou formatar? Vou formatar a string, vou fazer uma string assim, ó. Vou fazer aqui, ó, num. E aí, lembra como é que a gente faz a inclusão numa lista? A gente faz o nome da lista, append o que você quer, que é a string. Aí eu já estou com o método pronto, tá? Esse método está pronto. Vamos ver se está funcionando, se está faltando alguma coisa. Então, por exemplo, se eu tiver aqui na função do somar, eu vou fazer uma mudança aqui rapidamente. Vou pegar essa função aqui, vou armazenar numa variável que eu vou precisar dela. Ponto e vírgula não tem. Ele ignora. Olha o ponto e vírgula aqui. Isso é coisa de programador já de outras linguagens. Aí eu vou chamar o prepara. O prepara, eu vou botar aqui o print para você ver que a conta está sendo feita, tá? Tudo conta.
e vou chamar o prepara operação. Esse prepara, o que ele vai receber? Vai receber o OP1, o OP2, a soma, né, o tipo de operação que nós estamos fazendo e a conta propriamente dita. Aí você retorna essa conta para efeitos, já que a gente está fazendo uma operação com retorno, né, nesse caso, a gente volta lá para o operando principal do fluxo principal do projeto. Tá? Vamos ver se está funcionando? Tô, tá? Então vamos ver a posição de soma, ok? Adição, beleza. Vamos botar o 10 e um 30, ok? Opa! Deu erro. Por que deu erro? Bom, tá dizendo aqui, ó, que você está tentando, não pode, né? Concatenar string com inteiro. Aquela função lá no método que a gente estava fazendo lá, do prepara, né? Que é o prepara que ele está falando aqui. Eu tenho um num que é inteiro e eu tenho strings, por exemplo. Isso aqui é uma string e tal. Então, ele está dizendo que eu não posso fazer essa mistura, tá? O que eu tenho que fazer? Converter tudo para algum tipo. Ou converte tudo para inteiro, que não faz sentido, porque, né, a gente tem strings, ou converte tudo para string. Então, nesse caso, eu vou ter que fazer uma conversão para string. Como é que a gente faz? A gente usa o método construtor de novo. Eu vou usar, semelhante a essa definição de método aqui para inteiro, eu vou fazer uma conversão para string, tá? Ele vai receber um número. O que a gente vai fazer? Vai usar aqui a conversão. Conversão, a gente tem duas, né? Dois tipos de conversão. Vou usar a conversão para string. Num 2. E não podemos esquecer a conta que é feita no final. Todos agora estão convertidos. Estão convertidos para string, tá? Teoricamente, agora não vai dar problema nenhum. Teoricamente. Vamos ver se é isso mesmo. Então vamos lá, galera, para ver se o nosso código está funcionando. Fizemos uma conversão de strings para ver se o negócio está funcionando de fato. A gente não pode concatenar strings com inteiros, tá? Então vamos de novo fazer a operação de soma, 20 mais 30. Vamos lá, beleza, somou, tá? Somou 50, tá? Fez duas vezes porque a gente tem um print na preparação, na soma, e tem outro print. A gente tem dois prints, está aparecendo 50 duas vezes, porque a gente tem um print no soma e tem um print lá no fluxo principal do projeto, tá? Então, beleza. O que nós fizemos com essa operação toda? Nós vamos repetir agora para as outras operações. Então, eu peguei a operação somar, tá? E embuti nela uma outra função que faz a conversão dos números inteiros para string. Converte a operação, se lembra? Eu quero que 10 vezes 20 igual a 200 seja guardada essa expressão inteira dentro de uma lista, tá? Ele vai acumulando isso lá, todas as operações que eu fiz, para depois eu conseguir ver. Foi isso que ele fez. Então a função somar, eu coloquei nela um prepara a operação, prepara a op, que recebe o primeiro número, né? O primeiro operando, o segundo operando, a operação, e a conta propriamente dita, essa é uma conta, nesse caso, uma conta de adição. Com isso aqui, ele está fazendo o quê? Está armazenando as operações lá no meu tcontas, tá? Vai fazer a mesma operação para o usuário. Fazer a mesma operação para o usuário. Nesse caso, é uma operação de subtração. Aqui é uma operação de multiplicação. A gente retorna ao método com retorno, para te mostrar depois, fazer algum tipo de operação. E a última vai ser a operação de divisão. E aqui, para a gente dizer qual é o método, tá? E retorna o valor de conta. Pronto. Todas as operações aritméticas agora estão executando as suas operações e armazenando a operação como um todo lá dentro da lista que a gente tem. Pronto. Estão todas armazenadas lá, certo? Agora nós vamos testar o projeto como um todo para ver se está funcionando. Inclusive da leitura. Se está lendo, está executando de uma forma correta, tá? Vamos lá? Bom, vamos lá, meu speed dev. Vamos ver se a gente não fez nenhuma besteira, se está tudo certo. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa operação primeiro aqui. Ó, 20 mais 30, ok? Ele armazenou. Vamos fazer uma operação de subtração. Então agora, o que eu vou fazer? Vou ver se a operação ele fez as operações propriamente ditas e armazenou os resultados, tá, de cada uma delas. Você vê que aqui na primeira deu 50, a primeira deu menos 70, que ele fez 100, 30 menos 100, tá? Deu um resultado negativo. E agora eu quero armazenar, ele já armazenou a operação propriamente dita, 20 mais 30 igual a 50, 30 menos 100 igual a menos 70. Ele pegou tudo isso e armazenou lá na estrutura da lista. Agora eu quero pegar a estrutura da lista e jogar no arquivo, tá? Como é que eu vou fazer? Opção de S, salvar. Se não tiver erro nenhum, ele vai salvar, não vai mostrar nada. Vamos ver? Não deu erro nenhum.
Significa que ele salvou. Agora vamos ver se de fato ele salvou lá. Ele vai mostrar todas as operações listadas uma a uma. Vamos lá? Vamos para a última parte. Essa última parte a gente vai salvar os arquivos propriamente dito. A gente já fez a estrutura básica, já fez que está funcionando, os métodos aritméticos estão funcionando. Tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós já fizemos os métodos de salvar e leitura também. Tá? Nós já fizemos esses métodos de leitura. Nós agora precisamos só conectar a parte principal do projeto. Então como é que a gente faz isso? A gente vai chamar a operação de salvar, então a gente vai salvar, e a operação de leitura a gente vai fazer a mesma coisa, return. A gente conectou o fluxo principal do projeto os métodos que fazem o salvamento. Se tudo estiver correto, né, se eu não fiz nada de uma besteira, a gente vai conseguir salvar e ler todas as operações que a gente fez ao longo, né, de uma execução do programa normalmente. Tá? Vamos testar? Beleza, vamos executar então para ver se está tudo certo. Vamos fazer uma operação de soma, 30, 50. Vamos fazer uma operação de multiplicação, divisão, né? Vou fazer 30 com 60. Viu que ele deu o resultado, ele fez 60 dividido por 30. É porque eu inverti a ordem, né, para facilitar, mas você pode mudar depois se você quiser. O resultado é sempre ponto flutuante, tá? Beleza. Ele armazenou as duas operações, ou seja, 30 mais 20 igual a 50. 30 é 60 dividido por 30 igual a 2.0. Eu quero que essas expressões elas sejam guardadas lá naquele tcontas, como você viu. Elas já estão lá. Agora a gente vai pegar de lá e vai jogar no arquivo txt para persistir. Tá? Vai funcionar como uma espécie de um banco de dados. Tá? Então nós vamos fazer isso. O que nós vamos fazer? O comando salvar. Teoricamente ele executou com perfeição. Vamos ver se foi mesmo? Então vamos fazer uma operação de leitura e ver se ele vai mostrar. Botou lá as operações. Você lembra que antes de executar a operação de leitura, aqui, ó, ele mostra uma mensagem de operações registradas, tá? Então ele colocou lá, ó, operação, tá? A primeira lista, ó, o elemento da lista, ó, é 30 mais 20 igual a 50, e o segundo, ó, é 30, né? 60 dividido por 30, na verdade é o contrário, né? Igual a 2. Eu só tenho que acertar lá a ordem das operações. Beleza. Executamos o que a gente queria. Tá? Todas as operações estão sendo armazenadas e isso aí já está no arquivo. Nós vamos fazer uns ajustes agora, para ficar mais interessante, tá? O primeiro ajuste que a gente vai fazer o outro ajuste, fazer coisas básicas, né? Por exemplo, botar 2 pontos aqui seria interessante, né? Atuando, tá? Que mais? Vamos ver se esses ajustes estão legais. Agora nós vamos executar com essas pequenas modificações para ver se consegue atingir os objetivos, tá? Então a operação escolhida, nós vamos fazer a operação de soma, fazer 10 para ficar diferente, né? Com 20 com 10, pronto. Já fizemos uma operação. Sim, existe a operação de salvar e de ler, porque eu posso não querer salvar essas operações, tá? Então, assim, você sabe que toda vez que você executa um programa, né, uma ação, tudo que está naquele contexto, no momento que ele sair e deixar de ser executado, ele se perde. Então, se eu não salvar as informações que eu quero em momento de execução, ela vai se perder depois que parar de executar. É por isso que a gente está salvando as operações lá numa lista e vai guardar num arquivo para persistir, tá? Mas se você não quiser salvar, basta não salvar. Eu vou fazer a operação de salvar aqui para você ver, tá? Então eu vou salvar. Quando eu faço salvar, o que eu faço? Eu estou salvando o que está armazenado lá na lista para o arquivo, tá? E quando eu faço a operação de leitura, eu trago do arquivo e mostro na tela. Se eu fizer isso, ó, ele vai mostrar a operação de novo lá. Ele só não fez... Na verdade, ele vai fazer o próximo, né? Então vamos ver. É porque ele já vai botar no próximo, né? Se nós fizermos aqui outra operação, deixa eu ver se ele vai pular a linha, que eu estou querendo que ele te mostrar, ele vai pular a linha. Vamos fazer outra operação de subtração, vou pegar aqui 30 e 50, mandar salvar, mandar ler. Vamos ver se ele vai mudar. Ele fez a operação, colocou lá na segunda linha, tá vendo? Agora, a partir de agora, é porque esses aqui foram salvos sem esse comando, né? A partir de agora ele vai salvar uma operação em cada linha. Então toda vez que eu fizer uma operação, ele vai estar naquela linha. Eu só tenho que tirar isso aqui, porque eu botei um traço aqui que não é necessário. Um aspas simples, aliás. Né? Antes aqui está mostrando, mas isso não é necessário. Tá? Então ele está mostrando aqui todas as operações. Caro SpeedDev, completamos o nosso intento. Graças a Deus, aleluia. Fizemos a nossa aplicação, a nossa calculadora está funcionando, tá?
está funcionando com as operações básicas. Ela está salvando em arquivo, você salva numa estrutura intermediária, que é um tipo de dados avançado chamado lista, e depois você manipula o arquivo salvando as operações lá no arquivo. Tá? Você pode fazer isso rodando em loop. A gente usou estrutura de repetição, condição, usou tipos de dados comuns e avançados, usamos estruturas aqui de conversão, tá? Usamos construtores, então usamos uma quantidade grande de conteúdo, observamos a indentação, cuidamos de alguns erros, tá? E fizemos isso bem. Eu dou por encerrado o nosso projeto. E você concluiu totalmente o seu projeto. Agora você tem condições de realizar projetos semelhantes de nível intermediário, utilizando os principais recursos da linguagem. Indico também nossas outras redes sociais, o Instagram, marcelofabiano.esoft, nosso site, www.speedpython.com.br. Então, se precisar, entre em contato. Faça aqui seus questionamentos. Se tem alguma dúvida sobre tecnologia, coloque aqui, nós podemos fazer um conteúdo com ele. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Tchau.